Então é isso, pessoal. Para explicar um pouquinho como que vai funcionar o nosso painel, eu vou fazer as perguntas na língua dos participantes e vocês vão ter uma tradução simultânea. Na hora das minhas perguntas, elas estarão no painel. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não entenderem, elas vão estar aí no telão de LED para vocês ficarem ligados. Vamos começar? Andreas, please, we want to know a little bit about the numbers of the market of the European Union. Well, yeah, I brought them all with me, but I'm hello? Pop, pop. A tradução, pessoal, tá no ponto aí? Vamos lá. 1, 2. All right. I brought them with me. I tried to memorize them, Eu but tentei just to give mas para dar-lhes you an idea. uma ideia, The absolute size of European o market is tamanho some absoluto do mercado 300 europeu million são 300 vehicles on the milhões street. de veículos But na of course, praça, split into claro, isso different dividido countries. em So the diferentes biggest países. are usually what we call Então, the os European maiores five, são os which 5 is Germany, europeus, que são UK, Alemanha, Spain, Reino Unido, Italy Espanha, and France. Itália e França. and they have their emphasis in Eles têm sometimes ênfase. Germany, for example, is A the Alemanha, passenger por car exemplo, leader. são carros, é o líder em carros France is de the passageiros. Em França, commercial leader. So é o there's líder da frota to give you an comercial. idea, Para dar-lhes uma ideia, close to 50 million cerca de passenger 50 cars on German milhões streets. de carros If it comes to the nas ruas new alemãs. car registrations, No que se refere a there's, registro, some 13 million, 30 round about milhões, 13 million new cerca de 30 passenger milhões cars de coming carros new on the streets. novos And na frota. all of this is, E of tudo course, isso well, split and é across Europe dividido e into different espalhado countries with different pela Europa, em legislations, with diferentes different países, com diferentes taxes, legislações, and with different impostos preferences. e preferências. So, all in all, it's a huge market. Portanto, é um mercado driven imenso, more and more by legislations. cada vez mais focado e alavancado pelas legislações. Perfect. It's a little bit difficult, but we know we can do it. Jeff, speaking a little bit about the North American market, we want to know the same question. Some numbers we know about the new cars and the used cars. You have some numbers about the used cars from dealers. Yeah, absolutely. Absolutely. First of all, Primeiro, thank you, Nelson, obrigado, Fernando. Nelson, Thank you to all of Fernaldo, us for having obrigado a us here. todos Your por nos hospitality has been receber. fantastic. A hospitalidade de Certainly vocês é appreciate it, incrível. and excited to spend some time with you É um guys this week. prazer estar com vocês durante essa semana. In the United States, we have independent Nos automobile Estados dealers, Unidos, which temos- primarily sell or exclusively sell used vehicles. Temos And then we have franchise dealers who primarily sell new vehicles, but also Temos- sell used vehicles. veículos novos e On the e new venda car de veículos side, usados. or the 0 kilometer, there's almost 16 million cars sold cerca a de year, 60 milhões de carros vendidos por ano por concessionárias, and about 12.6 million cerca de 12,6 milhões de franchise dealers sell used cars. concessionárias que vendem carros usados. Last year, on the used car side, for our No independent ano dealers, passado, we nas sold concessionárias 12.7 foram million. vendidos 12,7 milhões. It's the first time in 13 Primeira years vez em 13 anos that the independent market que o mercado outsold the independente franchise vendeu market mais que as exclusively in used concessionárias, cars. exclusivamente no que se refere a carros usados. And we're on pace in 2024 Em to do the same. 2024 será a mesma coisa. So it's a very exciting market for Portanto, é us in the mercado used car market for the Está United indo States of muito America. bem nos Estados Unidos, mercado de carros usados. Ok, acabei de receber aqui da produção que vocês não estão com a pergunta ali atrás, né? Então, assim, eu tenho perguntado, já perguntei para os dois os números de mercados novos e usados e eles estão respondendo nos seus respectivos mercados. Agora o Caporal, bom, a pergunta está feita, né, Caporal? Falando um pouquinho sobre a China, os números desse mercado que é gigantesco. Bem-vindo. Obrigado. Ni hao ma. Vão traduzir? Não. Eu não vou. O mercado chinês é o maior mercado do mundo em vendas de novos e em vendas de usados. O que é curioso é que é um dos únicos mercados, tem mais alguns 2 ou 3, que a venda de novos supera usados.
Então, ano passado, vendendo em torno de 23 milhões de novos e 18 milhões de usados. Esse ano vai bater uns 24,5 novos e usados vai passar de 19 milhões. O que a gente nota é que o mercado de usados vem crescendo quase 2 dígitos, ou às vezes mais de 2 dígitos, e o de novos, 1 dígito só. Então, logo, logo, eu acredito que o mercado de usados vai passar o de novos na China. Legal. Eu vou perguntar também agora para o Paul, ele representa alguns outros mercados, por exemplo, da Coreia, mas ele vai falar especificamente sobre a Austrália. So, Paul, we know you also represent some markets like Korea, but speaking especially from Australia, could you bring us some numbers about the market? Sure, thank you. And like Jeff, thank you for having me. Por me My receber. great partners at Meus Santander parceiros, and Webmotors Web here. Motors, It's a privilege to be é um here. privilégio first estar of all. aqui, primeiramente. In Australia, Na car Austrália, sales, we're a the venda number de one carros, online classified site like Webmotors here sites como in Web Brazil. Motors aqui no Brasil. We only have 27 million Primeiro, people temos in the whole of 27 Australia, milhões de so pessoas na roughly the Austrália. size of Sao Paulo. Então, é aproximadamente o Our tamanho de new São car Paulo. market Nosso is mercado around de carros 3.2 novos é million cerca de a year. 3,2 Sorry, milhões de our carros. used market is 3.2 Perdão, million esse é a o year, carro, and our new mercado de market carros is usados, e de 1.2 novo é million a year. 1,2 milhões por It's a ano. small market, Então é um mercado but, pequeno, highly fragmented. mas altamente We have, fragmentado. a very big Nós C2C, temos a consumer to consumer uma sale, grande número de vendas diretas. of our business, and also from a C2B, which is E consumers também selling consumidores to que the dealers, vendem from an online diretamente perspective. às So, concessionárias através de small venda market, online. but É um very pequeno vibrant. mercado, mas muito vibrante. Thank you. Ahora vamos a hablar un poquito en español. Ya he hablado con Eric, que hablaremos despacito para que puedan todos entender. Creo que español aquí todos entendemos un poquito. Eric, entonces, si puedes decirnos un poco de los números del mercado de usados y de nuevos en España, por favor. Buenos días. En España se vende un coche nuevo por cada 2 usados. Actualmente más o menos estamos entre el 1 millón de coches vendidos nuevos frente al 2.100.000 que acabaremos este año en vehículos usados. Por combustión, por tipo de combustión, el vehículo nuevo, el gasolina, es el más vendido, con 316.000 unidades vendidas, pero si bien es cierto que tenemos el vehículo híbrido con un crecimiento este año de un 25,7% y están 312.000 unidades vendidas. Esto a datos de octubre, con lo cual entendemos que a final de año superará al vehículo gasolina. El vehículo diésel sigue descendiendo y el vehículo eléctrico se mantiene en el 11%. En cuanto a la opción de compra de los conductores españoles, la primera opción es el vehículo usado. El vehículo usado, las cifras son desde enero a septiembre se han vendido un 8,2% más con respecto a 2023. En total 1,5 millones de vehículos vendidos. Y en combustión también varía bastante con respecto al vehículo nuevo. Estamos con el vehículo diésel todavía con un 55% de cuota de mercado. Aunque si bien es cierto que el vehículo eléctrico tiene un crecimiento de un 70% y el vehículo híbrido ha tenido un crecimiento de un 90%, pero siguen siendo datos muy justos porque son un nicho de mercado de un 1% con respecto al mercado total. Deu para entender o Eric aí, pessoal? Deu, né? Graças, Eric. Agora, chamando o Enilson para o papo, um pouquinho dos números do mercado brasileiro. A gente fala sempre, é bom que vocês saibam, na Fenalto TV, né? Então, toda semana a gente traz os dados do mercado brasileiro lá, mas queria que o Enilson também desse uma visão geral de como está o mercado brasileiro em números. Legal, André. Primeiro, eu queria agradecer a presença dos nossos convidados. Eles aceitaram gentilmente vir aqui abrilhantar a nossa convenção, o nosso congresso, e também compartilhar conosco dos dados do mercado, para que a gente faça um comparativo, e a ideia da Fenalto de trazê-los é para que a gente faça um comparativo, o que acontece lá fora, o que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem uma frota circulando de 70 e poucos milhões de carros circulando, muito embora o Detran avise para a gente que a gente tem uma frota de estoque que chega a mais de 100 milhões de veículos, mas circulando a gente beira
os 70 milhões em frota circulando. Esse ano, nós vamos ter praticamente um mercado de usados trabalhando com um número de vendas de 2.800.000 veículos, novos sendo vendidos, e os usados a gente projeta 15 milhões e meio de veículos usados para serem comercializados no ano de 2024. É histórico e é interessante falar para vocês que o mercado de usados no Brasil, há 12 anos, ele cresce de 2,5 a 3 vezes o crescimento do PIB. Então, se o PIB vai a 2, ele cresce 6. Se o PIB vai a 3, ele cresce 9. Há 12 anos que o mercado de seminovos e usados no Brasil, ele cresce acima do PIB. Portanto, a gente tem uma trajetória de crescimento constante e uma trajetória de crescimento desse mercado extremamente vigorosa. Legal. Going back to Andreas, we want to know what's the average year of the vehicles that are sold in your market in these last 2 years? Qual é a média all in all, it's, de anos? The vehicles on the road have an average age of between 6 to 8 years. Uma idade média de 8 a 6 anos. Depending on which country, some countries Depende do país. within Europe are a little Alguns bit países da Europa overaged, like Poland, or tem the carros Eastern que têm uma European frota mais countries in antiga, general. como a Polônia, But that's Oeste also Europeu, the average Leste age Europeu. of the vast majority, or E essa the é entire amount of a used média vehicles. da But vasta there maioria are dos some, veículos. Age clusters, which Temos we can alguns observe, especially when it clusters comes que podemos to observar, the sobretudo no que se vehicles refere that are dealt by, aos by veículos dealers. vendidos em concessionária. And this is the very early age cluster, like demo cars, É como demo cars, like rental cars, coming back after 5 to carros 18 months of aluguéis que registration. voltam depois de 18 Then meses. the 2 years old vehicles, which are usually the Veículos de private 2 lease anos, and que são BEV leasing vehicles carros coming back. particulares. 3 years is the classical fleet and 3 business anos leasing. é a idade clássica After para that o age, the leasing. vehicles come Depois back and need to dessa be idade, sold os as a veículos used car. precisam ser vendidos como carros usados. And last but not least, the 4-year-old Finalmente, vehicle cluster, which a is cluster de the 4 vehicles anos são veículos on LCV leasing and some of the leasing de extended LCV private lease. e alguns leasings privados. Thank you. Jeff, how about in the US? What is the average years of the vehicles sold? Nos Estados Unidos, qual é a média? Yeah, very similar. Most of our Muito vehicles come from parecido. off-lease or rental A maior parte units. vem de In 2020 is the aluguel. first time that we saw the Em average age of a 2020 vehicle foi a primeira vez que nós over 10 vimos years in the veículos United com States mais of de 10 America. anos. In Essa 2022, média, we em were at 2022, 11.9. era Just 11,9 last year, e or I no should ano say, in passado, 2023, em we were at 2023, 12.2, the chegamos a average age of a vehicle, and we 12,2, a anticipate idade that we'll see média another de um veículo, 0.3, e imaginamos so que we'll vamos be chegar a right at 12,3, ou 12.5, vamos chegar a 12.5 average age 12,5 of a vehicle in de idade 2024. média de um veículo em 2024. Thank you. Cabral, você tem uns números legais aí sobre o mercado chinês, que é muito grande, é o maior do mundo, mas é muito recente também o desenvolvimento, né? Como é a idade média dos carros por lá? Eu vou contar uma historinha para vocês, que há 15 anos atrás, eu cheguei no aeroporto de Xangai e no de Beijing também, e fui no estacionamento procurar um carro chinês. Não tinha. Isso há 15 anos atrás. Não tinha carro chinês na China. A frota de táxi era Volkswagen, os carros de polícia eram Hyundai. Só para vocês verem a transformação do mercado. O Eric esteve lá semana passada, ele vai dizer assim, mas isso hoje é totalmente diferente, né? A frota é muito recente, é de 4 a 5 anos, respondendo a tua pergunta, e hoje a venda de veículos novos supera a de usados, como eu já falei para vocês, e marcas novas surgem a todo momento, e metade da frota hoje que é vendida é de elétricos. Que legal. Now, Paul, can you tell us about the Australia market? What is the average from year of the cars sold? Yeah, we have a very old car park in Australia. Uma frota antiga 10 na years Austrália. ago, that Há 10 average anos age was atrás, around 13 years.
A média era de 13 Now anos, it's dropped to 11 agora years. caiu I para think we're 11, seeing a lot of the Chinese brands vendo muitas come marcas down. chinesas We saw descendo. 9 come down over the last 12 months. We're 9 expecting chegaram, another 12 to come estamos, through over the vamos next 12 receber months, mais which 12 has marcas nos dramatically próximos dropped the meses, price of e new fez cars. cair significativamente o preço de carros And has novos. seen, but has seen a lot of people, especially through COVID, hanging onto their cars. Após a On car Covid, as sales, what pessoas we're ficaram seeing mais for receosas de dealers that are vender o selling carro. cars, and we have our strong direct sales. Temos uma The venda average direta age muito of cars forte. being sold A is média 7 years. é de 7 So, anos de carros vendidos. 2017 models is the average age. From a 2007 dealer perspective, the average age of é o cars modelo getting sold is 2019, médio. 5 years old. 2019 So são carros de they're looking for cars 5 anos, that are a little bit ou seja, younger, estão but procurando carros overall, mais novos, mas no geral very old car park são that we've carros got. mais antigos, uma média de 11 anos. Thank you. Eric, ahora me gustaría saber el promedio de edad de los coches que son vendidos en España. En España los coches todoterreno de hasta 5 años de antigüedad han sufrido un incremento de un 8,3% y se han vendido unas 379.000 unidades. Los vehículos de 10 a 15 años, sin embargo, han descendido, han bajado un 7% con respecto a 2023 y están en 243.000 unidades. Y los vehículos que más se venden son los vehículos de más de 15 años, que han sufrido un incremento de un 12,3% con respecto a 2023 y suponen el 41,2% de los vehículos vendidos. Esto es debido a que el parque automovilístico español está bastante envejecido y tiene una media de edad de 14 años. Nosotros desde ANCOV hemos solicitado al Gobierno desde varias ocasiones que haga un plan renove, achatarrando los vehículos más antiguos y con la compra de vehículos hasta 5 años de antigüedad. Pero por el momento pues no ha sucedido. Gracias. Agora eu queria saber do Enilson aqui sobre os dados do mercado brasileiro, a média de idade dos carros que são vendidos por aqui. Então, é importante dizer para vocês que aqui no Brasil nós não temos nenhum programa de desmobilizar os veículos mais antigos. Ao contrário de países mais desenvolvidos, onde esses países o próprio governo estimula para que as frotas mais antigas sejam desmobilizadas, ou seja, sejam desmontados os carros, aqui no Brasil nós não temos isso. E em não tendo isso, a gente tem dois fenômenos interessantes. Respondendo diretamente à pergunta do André, a média de idade de veículos comercializados é de 9 anos. Existem dois fenômenos. O primeiro fenômeno é que o mercado gira muito rapidamente e troca de mão de tempos em tempos o mesmo veículo. E uma outra coisa interessante é que os veículos mais antigos, eles vão se afastando dos grandes centros e a gente começa a ver eles sendo comercializados em lugares mais distantes dos grandes centros, até eles desaparecerem, que na realidade eles não desaparecem, eles simplesmente não são mais emplacados, não são mais registrados, mas estão circulando em lugares extremamente de difícil acesso e de baixíssima fiscalização. Então, quando a gente foca no mercado que a gente acha que 9 anos é um número interessante, a gente tem que entender que esses carros que desaparecem, na realidade, eles estão circulando em algum lugar do país, devem estar sendo comercializados, mas não tem nenhum registro, nenhuma captura desses dados, porque simplesmente eles estão operando num mercado que não tem acompanhamento de números. É mais ou menos o que acontece na Europa, né? Que eles vão para a África, vão para a Ásia. A gente não tem esses dados, mas eles saem do controle. Sim, nós podemos ver, desculpa André, mas falando para os amigos, os carros alemães circulando na África, Mercedes, BMW circulando na África, são muito antigos, mas os carros alemães vão todos para países de menor poder aquisitivo e eles simplesmente, entre aspas, desaparecem nesses países, porque não são mais registrados. Agora minha próxima pergunta, pessoal, já traduzindo para vocês, é sobre as características das pesquisas dos compradores e traçando sempre aquele paralelo entre o online e o offline.
So, Andreas, now I want to ask you about the features of the searches from the buyers, the online versus the offline. Well, I guess it is no surprise that Não é nenhuma surpresa in Europe, que na Europa 80% of the used car buyers are using 80% dos internet compradores sources. estão usando So that's pretty internet. common. Isso é bastante comum. And 70% of those 70% desses multi-brand searches on são mecanismos de used car buscas portals. multimarcas. There is lower amount of, but still significant on dealer websites, on Sites de manufacturer concessionárias, websites, and sites de some fabricantes specific apps. e alguns All in apps all, específicos, todos estão envolvidos. And this is also something that is interesting to me Isso to observe, também is that é algo more than interessante de se 50% observar, of que the mais de of these potential 50% buyers destes are compradores still potencial wanting to have a dealer ainda to querem make the ter to uma make the business interação go com uma there. concessionária. And so in the end, internet Então, is no the fim, a preparation, internet é but preparação, still a huge amount of deals mas are still ainda made muitos negócios são physically, feitos and not digital. fisicamente fora do mundo digital. In terms of features, if that's what Em you're termos de asking for, in Europe funcionalidades, we have na Europa, relatively high equipped vehicles nós temos veículos muito bem let's say equipados the world or the less, comparado com o resto do mundo, or the older aged countries, ou com where we países have onde tem frotas mais satellite antigas. navigation, where we have Nós temos climate control, navegação por seat satélite, heaters, at least in the northern controle parts de of Europe. clima, isso na parte Panoramic roof, which norte is da kind of a Europa. luxury element, but still paying or giving a lot of value to the car. Assim agrega bastante And last but valor. not least, the tow bar is Somente also something that is still interested tow and bars. searched in those Ainda search engine. So it's an advantage. É uma vantagem, I'm algo not talking que about that in some mountainous countries like Switzerland em and alguns países como a Suécia, Austria, we have a Áustria. strong tendency to all-wheel drive. Thank you. How about you in the U.S., Jeff? The online versus offline? Yeah, very similar. Muito So parecido. about 95% of our Cerca de shoppers 95% shop dos compradores online compram online prior to coming in and making the purchase. antes But de only about ir para a 3% concessionária, mas actually purchase vehicles cerca de online. 3% compram diretamente. So similarly, I think people internet. want to come in and have that Da mesma conversation. maneira, as pessoas querem With entrar, our ir auto às dealers. concessionárias, conversar com os vendedores. Some of the challenge also has to do Uns with dos the desafios rules têm a ver and com the as regulations that regras, we have in as place in the regulações que United nós temos States nos Estados that Unidos, sometimes make it que easier às vezes to faz com que require seja the consumer mais to come in fácil and actually purchase que o that vehicle consumidor online. venha e compre online o veículo. Now we are seeing more online purchases Estamos in vendo the mais franchise world, and we vendas online. anticipate that once we have a better E way of nós capturing projetamos que uma vez que credit tenhamos uma applications maneira mais online, efetiva we'll see de more purchases capturar online os créditos in the used online, car vamos market. ver mais compras do mercado de usados online. Thank you. Caporal, o mercado chinês é muito tecnológico, mas também tem algumas restrições no mercado online. Conta pra gente um pouquinho como funciona isso lá. Existem... O mercado lá também é digital, parecido com o que o pessoal estava falando aqui. Então, as buscas começam online, principalmente em sites como Auto Home, JPy. As pessoas buscam os reviews dos veículos, especificações, avaliações, conhecer os produtos, mas a conclusão do negócio é feito na loja física, onde a pessoa pode conhecer, fazer test drive pessoalmente. Então, esse é um mercado ainda que está o online lá para compra de veículos. Eu acho que também em relação às novidades, né? Porque assim, eu estava comentando com o Enilson antes da gente entrar, a última vez que eu contei, tinham 241 marcas de veículos chineses. Então, não tem condições de você acompanhar tudo, e muitas coisas você quer ver para ver como é que é, testar, acompanhar. Então, e os showrooms são muito luxuosos, muito sofisticados, etc. Atrai bastante gente. Legal. And in Australia, Paul, could you tell us about the features of the searches and the buyers online versus Como offline? é na Austrália? I think Eu from acredito an que, online perspective, desde a perspectiva consumers, over online, 95% of cerca de consumers are 95% starting dos online, consumidores but at começam some online, point they mas em are algum ending up momento in eles front of the dealer. terminam na frente So the way da that they get there is concessionária. really important on
Como eles chegam lá? Isso é importante. Sites como Car Sales, nós colocamos muita ênfase aos leads e leads de qualidade. Nossas taxas de fechamento é cerca de 1,6. A taxa de 16% de leads que nós estamos enviando de compradores é um número impressionante. Os bons têm uma taxa de 1 a 3, 29, 25 a 29%. Ou seja, é muito importante para as concessionárias de usados cuidarem dos consumidores da maneira certa. Thank you. Y en España, Eric, ¿cómo funciona la búsqueda de los coches para compra online y offline? En España, el 85% de las búsquedas se realizan online, pero si bien es cierto, finalizan la compra de forma presencial. Esto es debido a que el vehículo de ocasión es un vehículo específico, según los kilómetros que tenga, la antigüedad, el estado, cómo se ha utilizado, tendrá un estado u otro. Y por este motivo yo creo que los españoles pues, prefieren buscar online, tienen más opciones, pero finalizar la compra de forma presencial. Hay algunos portales específicos que han implementado lo que es la compra digital, pero por el momento sin grandes éxitos. Gracias. Todos muito similares, né, Nilson? Aqui no Brasil, como é que funciona? É igual todos os outros? Eu fico muito feliz porque nesse ponto o mercado brasileiro está extremamente alinhado com todos os outros mercados. Basicamente, nós chamamos aqui, e eu vou tomar alguns cuidados, porque o Eduardo Jusevic está aqui, talvez eu erre um número na vírgula, o pessoal da OLX também está ali, talvez eu erre algum número, mas basicamente o que a gente diz é que 97% da busca e tomada de decisão do que vai ser comprado vai ser online. E o restante esses outros 3% talvez uma compra por impulso. Mas 97%, quase 100%, existe uma busca e uma tomada de decisão antes. Então, quando o comprador chega na loja, ele já chega sabendo o que ele quer comprar. Eu não sei se é exatamente, eu vou concluir aqui a pergunta, eu não sei se é exatamente uma questão de maturidade em termos de, num determinado momento, a compra vai ser feita 100%, ou seja, pesquisa, tomada de decisão e compra pela internet, e aí recebe o carro em casa, e essa última perna, essa última ponta ainda está a ser construída, tá? E ser maturada, mas a realidade é que a gente está exatamente alinhado no processo de busca e tomada de decisão, e a compra é sempre feita na loja. Agora eu vou puxar um assunto importante aqui para a gente também, que é o crédito, né? Como que o crédito influencia na compra em cada um desses mercados. So, Andreas, how credit is important in the purchase of a new car or a used car, and a little bit of the number of the operating banks and financial institutions? Well, obviously, it has become one of the strongest instruments tem se tornado dos instrumentos mais importantes na venda de carros na Europa. Para que vocês tenham uma ideia, em relação ao volume, it's altogether for credit, new business, entre crédito e novos negócios são 130 bilhões de euros em um ano. Apenas em crédito e 330 bilhões de euros em leasing. Então, leasing é o mercado mais importante na Alemanha e se torna cada vez mais importante, sobretudo para o mercado de usados. Atualmente, nearly 60% of cerca de 60% de cada venda é vendida por uma instituição financeira, seja crédito ou financiamento. Much more important, it's nearly 80%. Cerca de 80% em so EVs. Without having credit or leasing, sem termos crédito, wouldn't sell at all in EVs não in Europe. seriam vendidos de maneira alguma na Europa. Thank you.
Jeff, how is the credit important in the U.S.? And we know you have a number very enormous of financial institutions in the U.S. Yeah, obviously there's a large number of banks that do business in the United States. Grande número de bancos para fazer negócio nos Estados Only Unidos. about Mas apenas cerca de 27% 27% dos empréstimos nos Estados Unidos vem de um banco The rest of the tradicional. O lending restante either comes in-house from the dealers entra or comes in-house from diretamente the das non-traditional concessionárias lenders. ou de alguns prestadores de As far as interest rates, não it's, tradicionais. as Andreas said, Com it's always relação a à taxa driving de force. juros, é sempre uma On the força used car importante. side, depending on your Se credit refere ao score, carros usados, you can dependendo still da find sua interest rates below do seu 6%. número, você But pode in the subprime achar market, we'll crédito, find interest rates as taxas high de as juros 19 or até 21%. 6%, mas você acha So até that obviously creates some 19%, challenges. 21% de taxa We've de seen the juros. Isso cria term of the alguns note desafios. extend, and the vast majority of the buyers in the United States do A finance their maioria vehicle. dos compradores dos Estados Unidos financiam seus veículos. Perfect, thank you. Caporal, como que funciona então essa parte do crédito lá na China? Bom, óbvio que o crédito é um instrumento importante e facilitador na venda de veículos, mas diferente de mercados mais maduros, como o europeu e o americano, o crédito, os veículos que são financiados na China são menos de 50% do mercado. Existe uma digitalização do crédito sendo feita muito grande. O exemplo é a Ant Financial do Alibaba, que está entrando no mercado para financiar veículos, etc. Mas ainda isso está crescendo bastante, mas ainda não é tão maduro que nem esses mercados. A diferença está nos elétricos. O governo incentivando a venda de elétricos, com os bancos estatais, está oferecendo bastante crédito para a compra de veículos elétricos. Obrigado. And Paul, how about in Australia? A little bit about the credit market and the number of financial institutions and banks. Instituições financeiras e bancos. Yeah, we have four Nós big temos banks 4 in grandes Australia that bancos na dominate Austrália the que market. dominam o mercado. Saying that they don't really dominate from a car financing perspective. Dominam desde o ponto de vista de financiamento. It's an important part of the É uma car parte buying importante das compras, da jornada para o consumidor. Cerca de 45% dos carros são financiados, sobretudo através das concessionárias. Outro ponto importante na Austrália é que a compra da casa própria é o grande sonho australiano. Então as pessoas utilizam a casa para ter crédito para comprar. Claro que desde o ponto de vista bancário e de financiamento não é tão bom como é aqui no Brasil. Thank you. E agora, Eric, nós gostaríamos de saber como funciona o crédito bancário de venda de veículos em Espanha e se é muito decisivo na hora da compra. En España hemos visto un aumento de clientes que están interesados en financiar su compra. El aumento depende del tipo de vehículo, varía. Tenemos a los que quieren comprar un SUV con una intención de financiar de un 45% frente a los Berlina, que es un 35%. Esto es debido a que los comerciantes, en el momento en que anuncian el vehículo, ofrecen los descuentos por financiarlo y ofrecen un precio al contado online, un precio al contado y otro financiado con el descuento. El interés medio ponderado de crédito a consumo de hasta 75.000 euros en España está en el 7,52%. Está por debajo de 2023, pero un punto por encima todavía de 2021. Y en España pues tenemos 8 grandes bancos que son los que copan el mercado y actualmente tenemos 2 que están en fusión, que es el segundo y el cuarto banco más importantes. Gracias. Algumas palavras diferentes que o Eric usou. O SUV, que ele chamou, é o SUV, né? E o Berlina é o sedã. Então, só essas características aí. Eu acho que ele informou para a gente alguns números, como é diferente isso nos números de venda em crédito. Agora a gente viu bastante diferença de mercados, né, Nilson? Como que você vê algumas características iguais, parecidas com o Brasil? Sim, aqui no Brasil, basicamente, os veículos utilitários e veículos pick-ups são veículos mais financiados do que os veículos sedãs,
mas ainda assim o crédito domina com 65% de tudo que é usado e é comercializado, ele usa o crédito de alguma forma. Então, é importante dizer que o crédito, em toda a indústria de consumo, o crédito é a principal máquina, é o principal motor. E no automóvel não é diferente. Então, o crédito, quando abre e quando oferece mais oportunidades para o consumo, principalmente aqui no Brasil, a gente percebe rapidamente o mercado crescendo. Então, o que acontece nos números de 2024 no Brasil? Os bancos se sentiram mais confortáveis para ofertar mais crédito e aí rapidamente o mercado respondeu com mais vendas. Então é basicamente isso que acontece aqui. Legal. Eu vou perguntar agora para o pessoal quais são os pontos de sucesso que os dealers, né, os vendedores, revendedores de veículos têm em cada um desses mercados, né? So, Andreas, what are the key points of success for used car dealers in your market? Well, I guess once again I will tell you no secret that Vou dizer que não é nenhum segredo. everything that comes. There's a German saying. Let's take Existe it. ditado alemão. It says the profit is in the purchase. So O lucro está na compra. You need intelligent purchasing. É necessário uma compra inteligente professional stock management. E gerenciamento de ações inteligente. Na Europa é mais e mais necessário, cada vez mais necessário, à medida que o mercado fica mais complexo, é importante ter dados relevantes e poder confiar nos dados. Nós observamos que veículos elétricos, concessionárias, têm cada vez mais problemas evaluate those cars para properly, avaliar de maneira correta esses carros, por isso eles precisam de dados externos, não podem fazer isso apenas com o seu conhecimento. Portanto, ter a precificação correta, criar a sua própria frota de veículos usados, registrando carros, creating leasing contracts criando contratos de financiamento com os consumidores. Esse é dos tópicos que eles precisam abordar. Cool. I think we will have a lot of similarities in this question. So, Jeff, a little bit of the key points for the U.S. car dealers. Yeah, very similar to Andreas. Parecido ao Andreas. Our joke is, if you Nós have enough brincamos que financing, se temos you can financiamento make a lot of suficiente, mistakes. podemos So, having good cometer muitos financing, erros. Ou seja, ter cash bom flow, financiamento, that's bom certainly fluxo key to de caixa success. é uma I think that the chave para o sucesso. technology, Eu acredito que a including tecnologia, AI, incluindo AI, is going to be inteligência extremely artificial, important vai ser for the muito future of our importante no industry. futuro da nossa indústria. In the United States, regulation Nos Estados has a Unidos, lot to do with the regulação success tem of the muito industry as a well. ver com o We sucesso have a da new indústria. Nós administration temos coming uma in, nova administração, in 2025, novo presidente em and so, as an 2025. association, Então, como we'll be associação, very actively nós involved in vamos that, estar muito and helping our ativos dealers understand em any new ajudar regulation as that nossas may come out. concessionárias a entender as novas regulações. Thank you. Agora, Caporal, um pouquinho das peculiaridades lá do mercado chinês. Como que o dealer chinês tem sucesso? Bom, em primeiro lugar, ele tem que oferecer, como a busca começa online, ele tem que ter um bom catálogo online, né? Como a gente estava falando aqui, então uma boa exposição dos produtos dele online. E a experiência é digital, né? É híbrida. Então isso tem que continuar oferecendo boas ferramentas de financiamento. Ele tem um bom atendimento do cliente físico na loja, como a gente falou, que as pessoas acabam fechando o negócio na loja. Então, para ele ter sucesso, ele precisa fazer isso. Trabalhar muito bem o pós-vendas e ter, por incrível que pareça, um estoque bom de veículos elétricos. Isso faz toda a diferença na China hoje para você ter sucesso. Tem umas coisas que o pessoal foge aqui no Brasil de ter veículo elétrico usado, principalmente, para vender. Né? Legal. Paul, what are the key points of success for used car dealers in Australia? Not much different to the other countries. Dos outros países. Dealers will always tell me Concessionárias sempre that they make their money when they buy the dizem car. que eles ganham dinheiro So ao it's comprar buying o carro. the Então, car right a is compra, fazer uma the compra most correta important point. é o ponto principal. And then I think from a sale point of view, Desde o ponto de vista do vendedor, agora no mundo online, trata-se de usar os dados para mover a sua venda
trying to make the maximum gross out tentar of each vehicle, tirar o máximo to moving to de more of a lucro de cada velocity veículo model para um modelo of mais making lots of veloz, smart decisions, pricing to tomadas de market, decisões mais and acertadas getting the volume through, e conseguir rather um maior than just trying to volume em maximize vez de out tentar the maximizar gross price. I mean, a venda today's individual. shopper is much more O comprador informed. de hoje They está know muito what cars melhor are worth. informado, It's sabe hard o to valor get dos the carros, é wood difícil to tirar overpay on a car. So using the right muito de um carro. tools and Então, data utilizar os becomes dados very corretos, important. as ferramentas corretas, torna-se cada vez mais importante. Thank you. Y Eric, en el mercado español, ¿cuáles crees que son los factores de éxito de una tienda? En el mercado español, el concesionario con visión de futuro implementa nuevas tecnologías, ofrece opciones de marketing diferentes y al cliente le ofrece experiencias únicas. Actualmente hemos vivido un proceso de transformación profundo a la digitalización y actualmente tenemos comerciantes que anuncian vehículos en redes sociales, portales de venta en Internet y utilizan plataformas para la venta de anuncios. Para la compra sucede lo mismo, utilizan portales para profesionales, también subastas online, que vienen mayoritariamente de renting y rentacar. Y tenemos empresas dedicadas a la compra del vehículo a particular para su posterior venta profesional, que estas empresas realizan campañas importantes en los medios de comunicación, ofreciendo tasaciones online en las plataformas en tiempo real. Otro factor que yo creo que es importante es la visión que tiene el cliente del establecimiento a nivel digital. Y por este motivo ha habido varios comerciantes, bastantes comerciantes, que están implementando personas dedicadas al marketing digital para gestionar la reputación del establecimiento, como pueden ser, por ejemplo, las reseñas. Y otro punto importante son la utilización de herramientas digitales como el CRM para hacer la gestión de leads y optimizar las ventas y ofrecer una experiencia mejor al cliente. Gracias. E aqui, Nilson, no mercado brasileiro, os fatores de êxito de um vendedor de veículos? Bom, basicamente, os fatores de êxito estão, me parece que todos alinhados na compra, mas aqui no Brasil tem uma oportunidade muito grande que é os principais sites brasileiros que estão aqui presentes, eles indicam claramente que as lojas ainda não sabem tratar adequadamente os leads que lhes são enviados. Então, o que acontece é que estão sendo entregues oportunidades para o mercado e o mercado não as aproveita, não as utiliza. E, na minha opinião, falta treinamento para a equipe de vendas entender que aquilo dali é uma oportunidade que está para ele realizar um negócio. Então, provavelmente, a grande, talvez, diferença desses outros mercados está na falta de maturidade do vendedor, de entender que o lead que chega para ele precisa ser transferido, transformado numa venda. Eu acho que essa é basicamente o ponto principal, na minha opinião, para um sucesso de vendas de uma loja de veículos no Brasil. Legal. Então, indo para a última pergunta aqui, pessoal, vou perguntar para os nossos convidados como que eles enxergam o mercado de cada um deles em 5 anos. Então, projetar um pouquinho do futuro. So, Andreas, our last question. We want to know, how do you see the used car market in Europe in the next near 5 years? Well, we have in Europe, we have gone Europa, through the past years a lot of crises. Nós passamos por muitas crises nos últimos anos. Coming from legislation, das legislações, and this is going to continue. Isso vai just to continuar. give you one para que vocês tenham key element that uma will ideia, drive the market, new as well as used cars for para the que next vocês year, conheçam is the European community has A agreed comunidade europeia entrou stopping registering acordo sobre emitting CO2 emitting cars in 2035. parar de registrar carros que emitem CO2 até 2025 com metas de redução de emissão de gases. Isso já leva a que os fabricantes estejam colocando mais e mais carros elétricos no mercado. Isso cria muitas tensões e uma demanda não estimulada de carros elétricos e, ao outro lado, ter uma oferta muito grande. Isso irá determinar os mercados nos próximos anos na Europa, com
electric vehicles, as tentando well as alavancar a getting venda cheaper, dos having some veículos Chinese brands elétricos coming e in. também com a entrada de marcas chinesas mais A lot of baratas. further disruptions Então, ahead of us. muitas disrupções ainda pela frente. Thank you very much for being here with us. And Jeff, how do you see the U.S. market in the next 5 years? We're actually very bullish on the used market in the United No States over the next mercado 5 de years. usados durante os As long próximos as we 5 anos, continue to see nós population estamos growth and muito inflation stays esperançosos. manageable, we'll continue À to see medida growth in the used car market. que o mercado continue estável, vamos continuar crescendo no mercado de usados. However, we're going to see some interesting things in our industry Vamos ver over algumas the next 5 to 10 mudanças years. interessantes na nossa Whether it's with the indústria, electric vehicles, seja com os carros autonomous elétricos, vehicles, veículos we're gonna need to make autônomos. sure that Vamos we continue to be a precisar part of that garantir que sejamos conversation. parte dessa But I feel conversa. very bullish that the used Mas eu car estou market in the United confiante States, que o we're gonna mercado need de to get usados people to the grocery nos store, Estados Unidos, vamos to ter their que trazer as schools, pessoas, to the hospitals, as pessoas and precisam we're gonna play a large continuar role in that. indo aos hospitais, às escolas, e nós continuaremos sendo uma grande parte disso. Thank you for being here with us. Caporal, como você enxerga então o mercado chinês nos próximos 5 anos? Bom, eu quero complementar a pergunta anterior, que eu não falei da compra. E eu, como fornecedor das lojas do Brasil, tem uma coisa similar na China que chama Fengche, que chama Feng, escreve Fengche, fala-se Fengche, que é o autoavaliar da China. Certo? Os lojistas compram, tem um catálogo aí de 150 mil veículos para os lojistas comprarem carros lá, e tem bastante sucesso. Falando do mercado, futuro do mercado chinês, é claro que a China quer dominar o mundo, né? Então a gente fica falando assim, a China quer vender na Europa, vender nos Estados Unidos, mas não consegue, agora vai ser mais difícil, quer inundar o Brasil de carros, etc. Mas a gente não tem que se iludir, que o maior mercado do mundo é o chinês. Se eu tenho 1,5 bilhão de pessoas e eu dou crédito, consigo crédito para 200 milhões, eu cresço praticamente uma Europa, um Estados Unidos, um Brasil, rapidamente. Né? E é isso que vai acontecer na China, e principalmente com veículos elétricos. Lembra que eu falei que o acesso ao crédito é mais limitado? Isso vai mudar radicalmente. Né? Vai aumentar, e os bancos estatais, para dar vazão até a produção de veículos elétricos, eu falei 241 marcas, mas os fabricantes são menores, tem menos fabricantes que marcas. Algumas marcas, a gente pega o exemplo da Chery aqui no Brasil, né? Tem o Caoa Chery, mas está chegando o Omo, da Jayco e outras, e tem outras marcas lá também da própria Chery. Então tem muitas marcas. E eles vão inundar o mercado chinês. E o que o Enilson falou, que é muito interessante também, do mercado de usados, acontece também na China. Porque você vai lá para o interior da China, porque nem todo mundo na China é rico. Né? Tem a maior quantidade de bilionários do mundo? Tem a maior quantidade de pobres do mundo? Também tem de tudo, e os carros vão mudando de mão e vão indo para lugares ermos, né? Vai para o Tibete, vai para sei lá onde tem menos controle, etc, etc. Mas eu vejo um crescimento absurdo da China, principalmente de usados, vai crescer mais que novo nos próximos anos. Legal, Caporal. Eu sei que de Vinhedo para cá é um pouco mais perto do que os nossos outros convidados, mas muito obrigado por ter vindo aqui. Valeu. Não foi fácil hoje, hein? O trânsito está pesado, né? So, Paul, how do you see the Australia market in the next 5 years? Yeah, I think we've seen, Penso que nós like a lot temos of visto, places during como em outros COVID, we lugares saw a durante lot a of people Covid, pay vimos muitas top pessoas dollar for pagando used muito cars. bem por carros usados. Over the past 12 months, Durante os últimos especially, 12 we've meses, seen cost of living nós rising. Temos Inflation's visto been, a been inflação high, interest crescer, o rates custo have de been vida, high, a taxa de but juros a lot of people aumentando. haven't been able to Muitas pessoas não move on their têm cars because podido they've been underwater mudar from de a carro finance porque perspective. estão se So we're afogando expecting desde over o the ponto de next vista 12 to financeiro. 24 Então, months for, durante os próximos inflation 12 a to get 24 under meses, control, esperamos cost of o living to be a little controle bit, da inflação more manageable. e So a lot abaixa more um pouco o activity custo from de a used vida, car então vamos ver perspective. mais atividade I desde think o ponto de vista de the carros Chinese usados. brands and EVs Acredito are going to have a que big as impact, marcas for us. chinesas The government e needs to carros look at elétricos terão um some grande impacto. tariffs O to stop governo the flow precisa of EVs avaliar as coming tarifas down. para MG's now a top 10 brand in MGs Australia. também são uma das- BYD is coming fast. BYDs também estão Dealers crescendo, won't buy used mas as EVs. concessionárias They não just vão won't buy comprar them because they don't know the usados condition porque of eles the não batteries. sabem
não conhecem a condição das baterias dos carros elétricos. Então existe uma incerteza, mas no geral acho que será positivo. Thank you for being here with us today. Eric, ¿cómo ves el mercado español en los próximos 5 años? Pues en los próximos 5 años el sector de la automoción en España está en una transformación profunda y creemos que va a seguir así. Esperamos portales digitales que ofrezcan experiencias inmersivas al cliente, como pueden ser recorridos en 3D, recorridos virtuales en 3D. Tenemos también la inteligencia artificial que va a cambiar la forma de búsqueda también del comprador. De hecho, ya hay plataformas como, aplicaciones como Perplexity que añades el precio que quieres gastarte en el coche, el año, ellos te dan el año, te dan las referencias que ellos creen que pueden ser ya de vehículos usados directamente, de qué kilómetros a qué kilómetros va a tener de media. O sea, directamente lo que está haciendo es ahorrarte una búsqueda en portales y directamente, esto es ahora, o sea, es el inicio. Dentro de 5 años, pues esto estará muchísimo más evolucionado. Y luego, por otro lado, lo que tenemos también es el cambio de combustible, lógicamente. El vehículo diésel está actualmente el 55% de lo que se vende en España, pero en el vehículo nuevo sucede al revés. El vehículo híbrido tiene un crecimiento muy grande. El vehículo eléctrico no tiene este crecimiento porque se hicieron ayudas con el plan MOVES, pero se están paralizadas. Bueno, ahora en diciembre se supone que van a volver a solucionarlo, pero faltan ayudas suficientes como para, además de infraestructura también, que supongo que es lo que también pasa aquí en Brasil, falta infraestructura de carga también. Pero nosotros creemos que va a ir, la tendencia va a ser ir haciendo una transición hacia el vehículo híbrido y el vehículo eléctrico que va poco a poco, pero esperemos que vaya evolucionando. Y en cuanto a los concesionarios, pues tendrán que irse adaptando a las nuevas tendencias y tecnologías para seguir siendo competitivos. Vale, muchas gracias por haber estado aqui conosco. Enilson, agora você vai fazer prever os próximos 5 anos do mercado brasileiro. Não é tão fácil prever alguma coisa aqui no Brasil, mas algumas certezas poucas a gente tem. A primeira certeza é que se o Brasil se espelha muito no mercado americano e se espelha muito no mercado europeu, e esses 2 mercados maduros que a gente pode se espelhar, a gente sabe que a relação de carro por habitante é uma relação, muitas vezes, de mais de carros do que habitantes, e a gente aqui tem uma relação inversa, onde a gente tem muito mais habitantes do que carro. Se a gente se espelhar nesses mercados, e é o que normalmente a sociedade brasileira se espelha, a gente tem um horizonte alvissareiro. A gente acha que nos próximos 5 anos nós vamos continuar crescendo. Acho que caiu um lenço ali. A outra coisa que é importante de falar é que a gente não sabe exatamente como é que vão funcionar os preços dos carros elétricos após um período que a gente chama de utilização de médio e longo prazo. Um carro que tem uma bateria que dura 8 anos, e se a média da frota brasileira é de 8 anos a 9 anos, a gente não sabe como ele vai se comportar, se ele tem valor ou qual o valor que ele tem quando chegar nessa data. Isso daí vai ser decisivo para a gente entender como que vai se comportar o mercado. Mas independente se vai ser elétrico ou a combustão, porque a decisão vai ser tomada pelo comprador, a verdade é que o mercado vai continuar crescendo, entre outras coisas, porque eu não entendo o Brasil crescendo com uma malha ferroviária ou uma malha de transporte público que atenda ao tamanho das suas grandes cidades e do seu grande mercado. Então eu acho que a gente ainda tem um horizonte muito largo. Legal. Senhores, muito obrigado. Thank you very much. Muchas gracias. Xexei. Está encerrado então o nosso painel internacional. Novidade no Congresso Final. Espero que vocês tenham gostado.